Sejam bem-vindas a mais um vlog. Hoje é domingo e domingo é um dos meus dias favoritos, quando a gente tá em São Paulo e a gente tem essa rotininha matinal. Então eu quis vlogar pra vocês. Essa semana eu vou começar a atender como Nutri também, então vou mostrar tudo. O Luiz Henrique tá aqui. Hello. E a gente tá indo num café que se chama Mimada Brunch. Mimada Brunch. E pra chegar lá a gente estacionou pra baixo, é uma ladeira. Quando chegar eu mostro. Tinha uma fila absurda, a gente ficou, quanto tempo? 1 hora na fila? Mas a gente conseguiu entrar, e aí, enquanto a gente tava na fila mesmo, eu pedi um latte. Aí agora a gente sentou aqui e pedimos um pão de fermentação natural na chapa de entrada. Mas, gente, é muito bonitinho aqui, ó. A estética do restaurante é muito legal. As coisas todas da Renata Vanzetti são sempre muito divertidas e muito legais, né? Só pra vocês terem noção. E esse aqui é o latte que eu tinha pedido lá fora. Chegaram nossos pedidos. Eu pedi esse sanduíche, que é com costela e picles, e vem uma saladinha. O do Lu é com frango, vem nachos, salsa. Bom dia! Gente, hoje é segunda-feira. Ontem eu não filmei mais, mas eu vou contar o que aconteceu. Aconteceu que o Lu, ele não gosta que mostre muitas coisas da vida dele, então eu respeito muito isso, óbvio. E aí a gente saiu da missa, que eu postei que a gente tinha ido. E aí a gente saiu da missa e fomos pra casa dele assistir uma série que se chama Paradise. Ele já assistiu a série e aí a gente combinou de assistir juntos, porque ele falou que valia muito a pena. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo no TikTok, não sei se eu vou postar no Instagram, talvez, mas falando de algumas séries que eu assisti agora nas férias. Eu assisti It's All Her Fault, que eu achei muito boa também. E essa Paradise também achei muito, muito, muito boa. E Stranger Things, claro. Que aí, tipo, tenho minhas opiniões sobre Stranger Things. Não acho que seja a melhor série do mundo, mas eu acho legal. E aí a gente ficou lá na casa dele, a gente costuma jantar poke de domingo. E aí a gente pediu um poke, o poke chegou tipo 9 horas da noite, eu pedi era 6h40. Esse poke, ele já deu problema algumas vezes com entrega, mas ele é tão bom, tipo, é o meu poke favorito da vida. Pra quem é de São Paulo, chama Poke by Oguro. É do Oguro que fica no JK, sabe? Quer dizer, só tem um Oguro. Ah, não, tem um outro Oguro mesmo, tem um outro Oguro no Jardim. Não é lá não vende poke, né? Mas é muito bom, o poke spice de lá, socorro, é muito bom. E aí, a gente ficou assistindo a série até umas 10h30, depois eu vim embora.
E é isso que aconteceu, por isso que eu não filmei, porque o Luno gosta que filme a casa dele, e ele também, tipo, ele gosta de aparecer em alguns momentos, mas tem momentos, gente, que são nossos, né? E é isso. E, bom, hoje é segunda, eu acordei, fiz a minha rotina matinal, fui treinar, e eu voltei agora, tomei só um Parmalat, assim, aqueles shakezinhos proteicos de café da manhã. E eu vou começar a atender como Nutri hoje. Tá tão feliz? Então eu tenho alguns trabalhos pra fazer, eu tenho umas publicidades pra gravar hoje também. E agora eu tô me arrumando. Vou sentar lá fora, que eu tenho um monte de coisa pra resolver no computador. Como eu fiquei um pouco mais off, né, do celular e do trabalho nesse final de ano, começo de janeiro, até porque eu tava em Riviera, ia ficar mais complexo de eu ficar trabalhando. Quer dizer, eu trabalhei de lá, mas eu não fiz nenhuma publicidade, não gravei nada nesse sentido, porque eu também queria aproveitar com a minha família. Eu gravei só coisas da comunidade. Hoje eu também tenho uma aula nova da comunidade para subir, que é sobre organização e metas, definição de metas, enfim. E eu também eu tenho uma aula da mentoria para subir também. E é isso que eu tenho pra hoje. Eu também quero ir à missa, voltar a ir à missa diária. Eu fui à missa diária na primeira semana de janeiro já. E quando eu voltei de Riviera na sexta, eu também fui. Só que em Riviera não tinha missa, então lá eu não consegui frequentar porque não tinha, né? Mas todo momento que eu tinha missa, eu fui à missa todos os dias. Não defini ainda que horário eu vou hoje, mas eu vou em algum horário. E hoje eu já tenho a minha primeira consulta. E é isso. Vamos passar esse dia comigo. E talvez eu mostre a semana inteira. Eu não sei o quão intensa vai ser essa semana. Mas eu confesso, gente, que assim... Eu tô nervosa. Eu estou na faculdade faz 7 anos, né? Porque eu estive na faculdade faz 7 anos. Porque... eu fiz farmácia e depois eu emendei nutrição, eu não pausei. E o último ano de farmácia eu fiz enquanto eu comecei nutrição, foi isso. E aí, como eu peguei muita equivalência, eu terminei nutrição em 3 anos. Eu podia ter terminado em menos tempo, mas como eu trabalhava também, já ficou um pouco complicado. E aí agora eu, só trabalho. Então, e ainda assim, eu só trabalho e eu sou autônoma. Então, tanto quanto influenciadora, como empreendedora, né, com a comunidade e tudo mais, como nutricionista, eu faço os meus horários, eu defino as minhas metas, I'm the boss, né? Eu sou a chefe. Só que isso, por um lado, é muito bom, te traz muitos benefícios. Mas, por outro lado, é um tanto complicado, porque você é a sua chefe. Então, tudo depende de você. E assim, é complicado. E eu confesso que eu estou nervosa, porque eu sempre tive a faculdade ali, e aí agora eu não tenho. Então, eu tô que loucura. Mas é isso. Tô feliz. E... posso falar? Eu confio muito no meu trabalho. Confio muito, assim. Eu sei que se tem um negócio que eu estudo e que eu sei é nutrição. E aplicar isso à vida real e saber analisar pessoa a pessoa, sabe? Então eu tô muito feliz. Mas eu tô nervosa. Bom, vou terminar de fazer minha make. Eu tô sem nenhum espelho aqui. Então eu vou no espelho ali pra fazer minha maquiagem, sentar no computador e trabalhar. Pausa pra mostrar o resultado da viagem. Eu tô um pouco descascando. Tô bem bronzeada. Mas eu também voltei com umas espinhas. Triste. Fiquei trabalhando até agora, são 12h37 e eu fiz um almoço. Gente, eu cheguei de Riviera aqui em São Paulo sexta-feira e eu consegui fazer mercado, mas eu não consegui cozinhar ontem nem nada. Então eu fiz, vocês sabem que eu tô no meu projeto noiva, né? Então eu fiz uma salada de atum, creme de ricota, alface e eu adoro esse pãozinho aqui. Eu cortei várias vezes o pãozinho. Pra misturar, que também coloquei azeite, não coloquei azeite, coloquei sal e uma geleia que eu tenho, que ela é de figo com maracujá, ela dá um negócio na salada. Eu coloco bem pouquinho e não muda tanto as calorias, assim. E é isso, e aí essa vai ser o meu almoço hoje. Já eu tenho consulta e é isso, tô com muita fome, gente.
Nossa, tô com muita fome. São quase 3 horas da tarde, eu tenho uma consulta às 3. E, gente, eu preciso falar uma coisa com vocês. Coloquei minha roupa de cama pra lavar. Quer dizer, o cobertor só, né? Minha concha. Mas, colcha. Concha. Mas eu queria falar pra vocês uma coisa que eu fico bem nervosa, que é a minha casa, eu amo ela, mas ela é mini, ela tem 27 metros, ela é um ovo. E eu fico muito incomodada, às vezes, de ficar 100% do tempo aqui. Porque eu treino no meu prédio, eu fico em casa ao 100% do tempo. Eu ainda tava até nos estágios, mas ainda assim, eu amo ficar na minha casa, amo de paixão, eu amo a minha casa. Mas me dá um nervoso às vezes. Eu gostaria de ter um ambiente um pouco maior pra eu conseguir andar entre os ambientes. Inclusive, quando eu estou vlogando aqui pra vocês, pra mim, ter vlogado durante o final de ano aí, todos os últimos vlogs, foi mais fácil do que vlogar a minha rotina, porque sou eu sentada na minha casa, trabalhando aqui, fazendo as minhas coisas, trazendo as minhas reflexões, indo treinar, voltando. Enfim, é uma vida, tipo, é meio monótono. E eu confesso que eu fico um pouco ansiosa e sufocada de ficar 100% do tempo na minha mini casa. Então, quando eu vou vlogar, eu fico tipo, gente, as pessoas não aguentam mais me ver nesse ângulo. E aí eu fico procurando diferentes ângulos aqui dentro da minha casa. Mas é isso, ali é a porta, você entra por ali, chega aqui, tem minha cama e ali é a varandinha. Acabou. E aí, como eu vou casar esse ano, eu já tô procurando apartamentos pra me mudar. E eu não vejo a hora disso acontecer. Eu vou me mudar antes do Lu, e aí ele vai se mudar só quando a gente se casar. Mas eu não vejo a hora disso acontecer, porque eu me sinto muito sufocada aqui e eu quero muito ter um espaço maior. Vocês também têm essa sensação? Alguém também mora em estúdio e fica 100% do tempo em casa e se sente agoniada? Eu só quero uma casa um pouco maior. Mas vai acontecer esse ano, gente. Em breve eu vou me mudar. E aí vocês vão ver, vai ter diário de mudança, tudo tal. Há 5 minutos. Tenho 5 minutos pra entrar na consulta aqui. Então, já vou entrar. Bom, até falando um pouco pra vocês, eu atendo tanto online quanto presencial aqui em São Paulo. Mas eu, enquanto nutrição funcional, assim, tipo, olhar bem pro estilo de vida, pra rotina, pra sua saúde de verdade, pra além do estético, é lógico que, gente, a gente se importa com o estético, isso é óbvio. E eu sempre vou olhar este ponto também. Mas o online, ele, tipo assim, se você sabe analisar os sinais do seu corpo e desinflamar o seu corpo, o emagrecimento é consequência. Acreditem em mim. Então, assim, isso você faz muito bem no online, sabe? Então, a consulta no online, ela também tem uma qualidade muito boa. Claro, senão eu não teria dado essa oportunidade, essa possibilidade pros meus pacientes. Então, também é muito bom. Que delícia, sabe? Eu acabei de fazer minha consulta, fiquei muito feliz. Mas, sabe o que é muito louco? Eu vou falar aqui. Tem gente que não entende a importância da nutrição, tipo, da nutrição de verdade, sabe? Da importância de você focar nos micronutrientes, de você entender o seu corpo de uma maneira integrada. Tem pessoas que só olham pra macronutrientes. That's not me. Não. Eu olho sim, óbvio, porque principalmente se você quer emagrecer ou ganhar massa muscular, a gente tem que olhar pra eles, mas eu não sou a pessoa que olha só pra isso, sabe? E eu fico muito triste, confesso, quando tem pessoas que só focam nos macronutrientes e não entendem a importância de uma nutrição mais inteligente, sabe? Eu fico meio triste. Mas tudo bem. Eu vou agora fazer meu lanche da tarde e fazia tempo que eu não ficava tomando leite, tá? Eu comprei esse daqui da Piracanjuba, é um leite A2. Ele é um pouco melhor pra quando a gente tá falando de pessoas que têm uma certa sensibilidade com a proteína do leite, tipo eu. E eu vou misturar coloquei 150 ml e eu vou misturar com um scoop de colágeno de chocolate da Selves. E esse vai ser meu lanche da tarde, bem proteico, com um pouco de carboidrato que tem no leite, né? E é isso. Aí eu venho com o meu mixer. Gente, eu comprei esse mixer no TikTok Shop, vocês acreditam? Ó, é esse aqui. E eu acho ele muito bom. Você carrega ele com um carregador. Tipo, vem um cabo e você coloca no USB, assim. Eu achei bem bom. Enfim, aí agora eu tô fazendo
Ah, eu falei do leite, né? Só que eu amo leite. E fazia muito tempo que eu não tomava, por N razões. Eu realmente tenho um pouco de sensibilidade, assim. Mas se eu estou num momento menos inflamado, eu consigo tomar. Então, estou fazendo aqui. E agora nas férias eu tomei vários dias. E eu fiquei muito tão feliz. Olha como tá cremoso, gente. Sério, fica parecendo tipo um milkshakezinho, assim. Aff. Bom dia. Agora eu vou fazer minha rotina matinal de todos os dias. E é isso. Só que ela vai ter que ser mais curta, porque eu só tenho 20 minutos pra fazê-la. E aí do meu treino agora, gente, eu estou muito in love com essa minha roupita. Eu já tenho faz um tempo, inclusive, faz tempo que eu não compro roupas de academia nova. Ô, cadeira, você tá me atrapalhando. Tudo bem, gente, a cadeira vai ficar aqui. Mas esses são shortinhos da Live, quer dizer, acho que assim, 90% das minhas roupas são da Live. E aí ele tem um shortinho por baixo e esse por cima. Eu amo isso. E esse daqui é de corrida, então tem um bolso aqui atrás, ó. Essa cadeira tá me incomodando. Ai, boa. E eu amo as roupinhas da Live. A blusinha também é. O meu topinho também é esse daqui. Ai, eu amo muito, juro. Tipo assim, sonho, tá? Uma parceria com a Live. Sonho, assim, tipo, quando isso acontecer, eu vou ficar chocada. Eu vou ficar, tipo, oh my God, I did it. Sabe? Ai, ai. A gente tem que sonhar, a gente tem que sonhar. Me arrumei, estou prontinha pra ir pra missa. E agora eu tô indo buscar o Lu na casa dele. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro. Ontem eu filmei pra vocês um pouco da cidade de São Paulo. Eu tava indo ver um negócio no meu vestido de noiva. Tá, então a gente vai conversar enquanto eu faço a minha make diária. E são 10h43 agora, eu tenho uma reunião às 11h. Bom, hoje eu vou contar sobre ontem, mas hoje eu acordei, fiz um super treino, que foi uma delícia. Eu faço Gabi Bahia. Gente, eu faço Gabi Bahia desde 2020 e eu sou muito, 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 muito fã. Eu não troco por nada. Eu acho que vale muito a pena. Eu tenho muito resultado. É lógico que, assim, quando a gente tá falando de emagrecimento, principalmente, o que vai ditar ali é o déficit calórico, portanto, a alimentação é mais importante, né? Alimentação e rotina, porque se a sua rotina estiver desestruturada, eu digo desestruturada de uma maneira cientificamente falando, assim, ritmo circadiano, enfim, você vai ter muito mais dificuldade para executar a sua dieta, então isso é o mais importante. Mas eu
Por mais que seja em casa, eu faço numa academia. Eu faço na academia do meu prédio. É proibido filmar, porque não pode mostrar outros moradores. Mas eu vou tentar ir em algum dia gravar, né, pra vocês. Porque, nossa, juro, é muito bom o treino. Tá. Então eu treinei. Depois eu fiz 30 minutos de bike. Enquanto eu fazia bike, eu respondia e-mail, WhatsApp e algumas coisas de uma viagem que eu vou fazer agora no meu aniversário. Sim, o meu aniversário cai na Páscoa. Eu faço aniversário dia 5 de abril. Juro, e eu amo tanto o meu aniversário. Tem gente que não liga, né? Eu sou a pessoa que liga e liga muito. E não precisa ficar preocupado, tipo, será que eu vou esquecer o aniversário da Stephanie? Não, você vai me ver, eu vou falar, oi, meu aniversário, fala parabéns. I'm that kind of person. Então, é isso. E aí eu tava resolvendo essas coisas. Aí agora eu vim pra casa, estou fazendo o upload do vlog que vocês devem ver antes desse. E é isso. Tá. Ontem eu fui ver o meu vestido de noiva. Eu vou fazer sob medida. Eu comprei. É isso. Não vou alugar. Não vou comprar vestido usado. Tô fazendo do zero no meu corpo, com os mínimos detalhes definidos por mim. Mas quando chegar a hora, eu vou falar mais sobre e vocês verão mais sobre. Eu não tô falando tanto sobre o casamento no Instagram, porque eu tô num momento que eu tô terminando várias coisas. Então, até estar 100% feito, eu não quero falar. O que mais eu tenho pra conversar com vocês? Aí por isso que eu filmei indo até lá, mas eu não divulguei onde que eu vou fazer, nem nada, né? Nem spoiler. Aqui eu não tenho espelho, eu vou terminar de fazer minha maquiagem aqui. E já faltam 10 minutinhos pra minha reunião. Então eu vou dar uma acelerada. Eu só vou passar um blush da Mascavo. Essa base é da Clinique. Eu amo ela, é uma base corretivo. E essa é da Mascavo. Ela é perfeita, mas o aplicador é uma bosta. Desculpa, gente. Mas é verdade. No começo ele é bom, depois ele fica ruim. Mas a base, ela é tão boa que eu recompraria. Juro. Esse é o meu contorno da Mascavo, mas eu queria mostrar o blush. Quem tá no Instagram já viu esse blush 20 milhões de vezes, porque eu tô viciada nele, eu não uso outro, só uso esse. Mas que é este daqui, que é o Hibiscus da Mascavo. Eu amo ele. Amo, amo, amo o efeito dele. É isso. Acessórios com vocês aqui. Acessórios Alice, como sempre, vocês sabem que eu sou muito fã. E a gente tem cupom Laista Garcia. Esse daqui é da minha collab. Eu não sei se eu coloco ele hoje. Eu coloco ele todos os dias. Pra mim ele é perfeito, ele é o melhor acessório do mundo. E eu quero usar ele todos os dias. Exatamente. Sim, exatamente. Mas eu vou me esforçar pra usar outros. Não sei. Talvez eu não me esforce tanto assim, porque eu quero usar ele de novo. Bom, eu vou colocar esse coração vermelho, que eu acho ele chiquérrimo. Ai, gente, não dá, eu vou ter que pôr esse. Esse fica muito legal. Tem um outro da Alice também, que eu amo, que é esse aqui, ó. Já sei, eu vou fazer um vídeo com os acessórios que eu mais amo da Alice. Mas é esse aqui, ó. Acho ele tão maravilhoso. Esse, tá vendo? Ele é todo de pérolazinhas aqui em cima. E aqui ele tem uma medalhinha, que é uma cruz toda cravejada. Peraí. Tá focando, meninas? Aí. Bom, mas... E ele é 2 em 1, né? Assim. Gostamos desse? Não, da minha collab fica melhor. Vou pôr o da minha collab, não tem como. Ele fica perfeito. Esse vai ficar perfeito. O de cruz. Amo esse de cruz, tá? Eu vou pôr esse de cruz. Vou pôr o de cruz. Apertadinho aqui em cima. Não, gente, o da collab vai ficar melhor. Tá vendo? Eu falo, isso aqui é um investimento, porque você pode trocar as medalhinhas, né? Tipo, ir montando do jeito que você quiser, porque todas as medalhinhas, elas são reposicionáveis, tá vendo, ó? Que tem um fechinho aqui. Então, você tira ela daqui, você pode pôr no anel, pode pôr na pulseira. Inclusive, eu não tiro a pulseira. A minha Riviera também é da Alice. E eu acho maravilhosa. Inclusive, treino e tomo banho com a Diva todos os dias. Vamos ver, ficou bom. Ficou perfeito.
Não dá, gente. Fica muito legal essas medalhinhas, assim. E são todas medalhinhas de Nossa Senhora, entendeu? Aff, não todas. Tem de São José, Nossa Senhora do Carmo, tem de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem do Espírito Santo, São Miguel Arcanjo, São Bento. É maravilhoso. Gente, fiquei a tarde inteira sentada bem aqui, neste canto, trabalhando. E agora eu tô indo à missa. Eu ainda tenho algumas coisas pra finalizar de trabalho mesmo no meu computador, mas eu vou fazer na hora que eu voltar. E é isso. Agora vamos à missa juntas. Olha a chuvinha que tá. Cheguei em casa, jantei, eu tava com muita fome e depois eu fiquei sentada aqui organizando algumas coisas. Eu gravei um combo de stories de uma publicidade que eu tinha que fazer e depois eu fiquei sentada aqui organizando coisas do casamento, da lua de mel e de uma viagem que eu vou fazer agora. Eu não vou falar ainda, mas eu vou fazer uma viagem antes de casar e vai só eu e uma amiga e vocês vão acompanhar tudo, vocês vão amar. Quem tiver na comunidade, tipo, quem não tiver vai aproveitar muito, mas quem tiver na comunidade vai aproveitar ainda mais, porque vai ter muito conteúdo extra na comunidade, então, espero que vocês amem. É isso. Aí, está eu, meu computador, meu celular. E agora eu vou dormir. Já fiz o meu koala e tomei. Fazer só as minhas orações da noite. É dormir. Ups, eu girei. E dormir. É isso, gente. Boa noite. Até amanhã. Já são 9h45. Passou da hora de eu deitar. Vou fazer minhas orações, tentar ler um pouco. E amanhã a gente se vê. Tchau. Bom dia. Gente, acordei. Eram 5h50. Agora já são quase 6h30, porque deu uma enrolada. Fiz meu morning shot. Fiz meu super coffee, que eu amo. Não vivo sem. Acabou o meu pote de super coffee, eu fiquei super triste. Super. Isso que no último vlog eu falei que eu não ia falar super, né? Coitado. Bom, hoje meu dia ele é um dia focado mais em publicidade, assim. E eu não tenho nenhuma consulta. Então, eu vou estudar. Tem algumas coisas que eu quero estudar. Eu vou contar pra vocês, mas tem relação com aquela viagem que eu comentei ontem. E que com coisas que a comunidade vai se beneficiar. E vocês também, todos vão, porque eu também vou vlogar, então tá tudo bem. Treinei, estou indo à missa agora. Cheguei em casa e eu tive que gravar algumas coisas, então eu gravei 2 conteúdos. Um deles foi de uns produtos que eu ganhei da Adicos. Gente, eu fiquei tão feliz. E agora eu tô indo à missa porque hoje à noite eu tenho o círculo da obra, né, do Opus Dei. Então, é isso. Aí agora eu vou à missa e depois à tarde eu tenho que gravar a aula, aqui meu carro, e gravar publicidade.
Hoje eu não tenho pacientes, como eu disse, hoje é um dia focado mais em publis. E that's it! Não sei se vocês vão conseguir me ouvir direito, mas depois da missa eu sempre faço ação de graças. E aí eu vou colocando todo o meu plano de vida no capela. E eu vou seguindo as minhas orações por aqui. Eu acabei de dar check na minha missa diária. Que oração toda. Oi, boa noite. Fiz um monte de coisa e não filmei nada. Parabéns, nota 0. Isso, eba. Bom, gente, tá um tanto difícil conseguir filmar aqui em São Paulo, mas eu vou melhorar. Inclusive, eu tenho uma ideia de vídeo pra gente fazer aqui pro vlog, pra esse canal tão amado pelo Brasil inteiro, né? Composto por 1.500 pessoas. Vocês, divas. Tô brincando. Então, à tarde, porque a tarde inteira trabalhando, minha mãe veio aqui. Ela vai embora pra Poços amanhã. Eu sou de Poços, pra quem não sabe, Poços de Caldas. E agora eu cheguei em casa, porque onde eu fui? Eu fui no Jacamar, que é o centro da obra do Opus Dei que eu frequento aqui em São Paulo. E aí, gente, eu fui, foi demais. Cheguei lá, encontrei 2 seguidoras. Foi muito legal. E that's it. Cheguei aqui, temos mais recebidos. E uma caixa, que é a minha caixinha mensal de Super Coffee, Morning Shot e tal. E aí, gente, vocês não sabem a minha felicidade nesse momento, que é koala de morango. De todos os koalas, é o meu favorito. Eu tomo com leite? Não, gente, eu tomo com água. Porém, hoje, especificamente, eu estou muito afim de tomar com leite, porque eu tô com um pouco de fome e eu não quero comer alguma coisa. Ah, não. Ah, não. Não fiz isso, não. Ah, não. Olha, gente, o que eu fiz? Como eu tava dizendo, eu tô com um pouco de fome. Vamos cortar com a faca. E eu não quero... Eu não quero comer alguma coisa porque eu estou num déficit calórico que eu quero emagrecer. E eu tô muito focada. E... Bom, a gente pode conversar sobre isso de emagrecimento em outro momento, mas eu já falei, tipo, eu vou casar e tal. E eu quero dar uma secada. E assim, no último ano eu dei uma engordada e eu não voltei pro meu peso. Mas eu também não fiz nenhum esforço de voltar, entendeu? Tipo, eu realmente tava aproveitando a vida, comendo do jeito que eu queria. Não do jeito que eu queria, eu sempre fui saudável. Mas eu, tipo, não negava de sair com o Lu. Tipo, sabe? Eu não tava me esforçando. Eu tava comendo saudável, como sempre. E eu fui mantendo um peso, que é um peso ok, que é o que eu estou agora. Um pouco a mais do que eu tô agora, na real. Mas eu não quero, tipo, eu quero voltar pro meu peso Esté Magrinha. Só que a Esté Magrinha, gente, ela normalmente vinha com custo, entendeu? Porque eu não posso ficar fazendo vários deliveries, como se eu fosse o Lu. Então, eu emagreci 2 quilos, 3 quilos já, agora. E eu vou emagrecer mais, mas juro que eu não tô, tipo, passando... Nossa, tô com muita fome. Não, tô super bem. Se a gente alinha a rotina e alinha a alimentação de um jeito real, inteligente, dá pra fazer, entendeu, gente? Eu sou nutri, eu faço isso, eu sei fazer e eu gero resultado pras pessoas, pras minhas pacientes divas. E pra mim também, então assim, dá pra fazer, é só você ter estratégia.
Um exemplo é isso, tipo, eu coloquei leite pra fazer o meu koala, que vai ter um pouco de carboidrato, vai ter um pouco de proteína. Não no koala, né, mas no leite mesmo. E vai me deixar relativamente saciada, porque é um copão de leite e tem gostinho de morango. E não é que eu não jantei, putz, é muito bom. Koala é muito bom. Principalmente de morango, tem gosto de Nesquik, tem gente que odeia. Eu amo. Nosso cupom lá é Esther Garcia. E é isso, gente, que eu tenho pra dizer hoje, no dia de hoje. Nossa, tem um negócio que eu odeio, é deixar minha louça pra lavar no dia de manhã. Então eu vou lavar minha louça agora. Depois eu vou... Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Vem cá, deixa eu te mostrar, gente. Ó, a minha televisão tava aqui, né? Minha televisão resolveu parar de funcionar. Ela sai o negócio, mas ela não sai... Ela sai o som, mas ela não sai o que tá escrito nela. Aí minha mãe levou pra mim, pra poder arrumar. Muito mimada, né? Gente, minha mãe não faz essas coisas pra mim sempre. Mas dessa vez eu deixei ela fazer. Fiquei tipo, nossa, minha mãe cuida muito de mim. Mas que eu quero mostrar, eu ganhei um negócio da Adicos. Eu ganhei este batom, que é tipo um lip balm. Assim, eu não sei, porque quando eu via os vídeos, eu não tinha noção da sensação de hidratação que ele dá. Gente, é muito bom. Eu vou passar. Ele, olhando aqui, parece que ele é, tipo, fino. Não, ele é grosso. A sensação de hidratação, tipo, ele é muito macio, assim, grosso. E eu passei ele hoje o dia inteiro, assim, ele dura na boca. Não é uma, tipo assim, é uma durabilidade ok, eu acho, assim, comparando com outros, tipo lip oil. É que eu não sei se é lip oil que chama, se é um batom. Como será que é o nome? Deixa eu ver. Chama Ultra Nutrição Labial Color Caramelo. Gente, eu amei essa cor. Deixa a boca assim, só dá um tintezinho. Mas a hidratação dele é muito boa. Eu amei muito, gostei muito mesmo. Também ganhei, que eu vou usar agora à noite, a máscara eu vou fazer em outro dia. Aí eu posso até fazer junto com vocês. Mas eu ganhei esse Cleansing Balm hidratante, que é de uma linha da Adicos que se chama Elbo. Aqui. E aí, basicamente, eu uso Cleansing Oil. Eu sempre usei, sempre não, mas faz uns anos já que eu uso e eu sou viciada. Muda a textura da pele, muda a qualidade e a saúde da minha pele. Então, assim, eu não troco por nada fazer double cleanse, que é você limpar com Cleansing Oil e depois com sabonete. E aí, esse aqui é um Cleansing Balm. Então, você passa ele, tipo, com a espátulazinha que vem, pega aqui e emulsiona no rosto, como se fosse o Cleansing Oil, mas ele é um balm. Eu tô muito ansiosa pra testar, porque eu sou muito fã de Cleansing Oils. E eu uso um da Bioré há muito tempo. Eu vou trocando entre os da Bioré, mas eu nunca troquei sem ser da Bioré. Então, eu estou curiosa. E a outra coisa que eu ganhei foi essa máscara revitalizante de Romã, que vem ácido glicólico e ácido mandélico e partículas esfoliantes. Posso falar pra vocês? Os dois ácidos que vocês já me viram falando muitas vezes nas redes sociais são o ácido mandélico da Creamy e o ácido glicólico da Creamy. São os meus ácidos favoritos. E é simplesmente uma máscara que tem partículas esfoliantes. Então, o ácido mandélico e o ácido glicólico, por ação química mesmo, eles já fazem uma certa esfoliação. E ainda tem, tipo, essas particularzinhas que vai ser gostosinho passar na pele. E eu amei, tô super ansiosa pra testar e ver como que a minha pele vai reagir. E ó, como é. E ela é... Todos os produtos são bem naturais, assim, bem naturebas. Pra não dar alergia, pra não dar problema, pra ser bom mesmo pra pele, sabe? E uma coisa que eu acho muito legal de falar, que eu não sei se todo mundo sabe, mas a Adicos é uma marca brasileira. Então, todas as formulações, elas são pensadas para a pele do brasileiro. E eu acho isso muito demais.
muito demais. Inclusive, agora eu tô cada vez mais fã da marca. Quero muito provar o filtro solar em Bastel. Eu vou ver se no final de semana eu não vou no shopping e testo. Esse aqui é da Isdin, que é um hidratante muito bom também. Chama Hyaluronic Moisture. Esse hidratante é muito gostoso. E um filtro solar que eu amo também é o da Isdin, mas vocês já me viram falando muitas vezes. Mas eu quero muito testar esse filtro solar de corzinha da Adicos e o blushzinho deles também. Ai, vou gostar, se for bom. Bom, é isso, gente, que eu tenho pra dizer. Vou tomar um banho. Tava uma chuva, gente. Nossa, uma chuva. Molhei todo meu pé, fiquei muito chateada. Então, ai. Gente, um beijo. Vou desligar que, ó, tem que lavar a louça, tá? Tomar banho, me arrumar. Olha a situação. Caixas e caixas, minha cama, roupa de academia lá, vixe Maria. São 9h40. Deixa eu fazer minhas coisas aqui, amanhã a gente conversa? Tá bom, então. Beijinho, até amanhã. Bom dia, vamos fazer morning shots por coffee e minha rotina de orações. Doce de leite, o meu preferido. Hello, Zis! Gente, eu tive um pequeno surto e eu simplesmente queria excluir esse vlog inteiro porque eu achei que, enfim, eu não consegui filmar absolutamente todos os dias, eu achei que as coisas não estavam fazendo tanto sentido, mas eu acho que isso principalmente porque todos os outros vlogs que eu tava fazendo, eu tava viajando, então eu tinha outras coisas pra mostrar. Mas eu mandei lá no canal de transmissão, vocês falaram, para de ser louca. E vocês estão certas, então para de ser louca. Vamos continuar esse vlog. E pra gente finalizar, eu vou finalizar ele hoje. Hoje é sábado, dia 17 de janeiro. E aí, pra finalizar, eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram aqui no Instagram. Então, vamos lá. Primeiro, como surgiu o interesse de criar uma comunidade católica? Gente, eu nunca tive interesse não, tá? Essa foi um pedido de vocês quando eu fiz um vídeo falando, nossa, e se a gente criasse uma comunidade? Mas na verdade eu tava falando de tipo do meu Instagram mesmo, das pessoas verem pra ele e tal. E ser a nossa comunidade ali e tal. No canal de transmissão, enfim, né? Mas, não, aí todo mundo começou a me pedir de fato uma comunidade. E aí eu pensei, putz, eu tenho um limão, deixa eu fazer uma limonada. Então, inicialmente, a comunidade ela era de um jeito, mas eu já expliquei isso na aula introdutória da nova comunidade. Eu acho que eu nunca trouxe isso pra cá, não sei. Acho que já no último vlog. Mas eu reformulei a comunidade pra trazer coisas que eu, de fato, tenho autoridade pra falar. Então, nutrição, estilo de vida, mudança de hábitos e tal. Não que eu não vá falar de catolicismo, porque, como eu disse, né, eu uso esse óculos, eu sou católica, eu vejo a vida dessa forma, o meu raciocínio lógico, a forma como eu tomo decisões, obviamente envolve questões espirituais, porque no final do dia o que mais me importa é amar a Deus e ir pro céu. Então, é isso, assim, hoje a comunidade ela fala mais de organização, de hábitos, de estilo de vida e nutrição, mas ainda assim acompanhando o calendário litúrgico, né, então o que tá acontecendo
na época do ano e dentro da igreja, então a gente vai ter quaresma, eu vou abordar isso. Agora no começo do ano eu aproveitei esse momento de recomeços para falar sobre recomeços, expliquei a solenidade Maria Mãe de Deus, enfim. E trouxe também, né, é que ainda não saiu essa aula, mas uma aula sobre unidade de vida, que tem tudo a ver com o catolicismo, uma aula sobre produtividade católica, né, então o ser produtivo no âmbito católico. Eu vou fazer um projeto noiva em termos de nutrição, e eu vou colocar lá os desafios, vou colocar sugestões de receitas, de alimentação, enfim. Então, é realmente um projeto ali que a gente vai estar vivendo juntas. Eu vou viver a minha vidinha e vocês vão estar juntos comigo. E é isso. Mas eu não tinha esse objetivo. As coisas foram fluindo, Deus foi guiando e eu fui fazendo. Bom, quais conselhos você daria para uma adolescente católica no ambiente escolar? 1 hora de estudos é igual a 1 hora de oração, santifica o teu estudo. Então, você não tá trabalhando, né, mas você pode santificar o seu estudo e as suas atividades domésticas. Então, se essa é a tua vocação, ser estudante, cumpre a tua vocação. Faz o que deves, estar no que fazes. Você tem vários pontos de caminho, né, de São José Maria Escrivá. E é isso, então, se você é católica e tá na escola, dá o seu máximo no seu estudo. Essa é a sua obrigação hoje, sabe? Então, faça isso. Nossa, gente, acabei de ver que o microfone tava desligado. Oi. Peraí. Agora foi. Bom, espero que antes o áudio que o áudio não... Peraí. Espero que o áudio não esteja ruim. Até o momento. Agora eu sei que ele tá bom. Tá, então é isso, assim, santifica o seu trabalho, dá o seu máximo, cuida dos seus horários de estudo, não procrastina, enxerga o teu estudo como um momento de oração, assim, sabe? Que você tá, como se esse trabalho que você tá fazendo de estudar não fosse pra você, fosse pra Deus, e no final do dia você entregasse pra Deus, tipo, pô, Deus, olha isso, tudo que eu não gosto de estudar, eu estudei, porque eu sei que eu tenho que estudar, porque a minha vocação é essa, eu realmente fiz o que eu podia fazer, faz o que deves, estar no que fazes. Então, acho que essa mentalidade. Esther, não é Esther, é Stephanie. Esther, né? O certo. Quais conselhos você daria para organizar a vida, tanto no âmbito estudantil como na vida espiritual? Tá. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que sentar e encontrar os problemas. Então, na comunidade agora, como eu falei, né, esse começo de ano eu trouxe vários conteúdos sobre organização, sobre ordem interior, sobre esses recomeços, então entra na comunidade. Mas a primeira coisa, né, eu sentaria e entenderia o que tá atrapalhando a minha vida. Então, assim, primeiro você tem que dominar o básico bem feito. Se você não está dominando o básico, não queira colocar coisas extras que você não vai conseguir cumprir. Então, isso pra vida espiritual e pra vida estudantil, tá? Se você não tá conseguindo cumprir um plano de vida com uma menor quantidade de orações, não dá pra você querer incluir 20 mil coisas. Você não precisa fazer todas as novenas, entendeu? Então, assim, começa dominando o básico bem feito. Eu faria isso. Então, o primeiro passo pra você se organizar é, primeiro, sentar, olhar a sua rotina hoje, pensar nos seus objetivos, onde você quer chegar, mas antes de você lutar pra alcançá-los, acho que você tem que dominar o básico bem feito. Então, senta e fala, putz, qual é o básico? Sei lá, eu sou uma estudante, eu sou nutricionista e influenciadora. O que é o meu básico que eu tenho que fazer da minha profissão, da minha vida pessoal, da minha vida social? O que é o básico? Beleza, eu tô conseguindo cumprir? Putz, não tô conseguindo cumprir. Então, primeiro eu vou olhar o que está me atrapalhando e as minhas metas vão ser tirar o que tá me atrapalhando, lutar pra melhorar esses interferentes. E aí você tirando esses interferentes da frente, o básico bem feito vai funcionar. E aí é um próximo passo depois. Mas, então, primeira coisa é você criar um roteiro factível que te permita dominar e fazer o básico bem feito. É isso. Como começar a cuidar da saúde, ter vida saudável e como conciliar com trabalho, faculdade e vida espiritual? Olha, assim, acho que tem uma coisa,
3 pilares, né, assim, que a gente pode falar da vida saudável. Então, sono, treino e alimentação. Acho que como começar, eu teria que entender a sua rotina, o que você faz, o que você tá fazendo de errado. Mas a primeira coisa é, se você não está treinando, não está sendo saudável e não está cuidando do seu sono, começa por aí. Então, inclui treino, preferir alimentos naturais, então, frutas, legumes, verduras, fracionar a proteína ao longo do seu dia. E é isso, assim. E aí ter uma rotina estratégica de alimentação. Agora, você fala, como conciliar com faculdade, trabalho e vida espiritual? Sinceramente, eu, assim, não quero ficar vendendo meu peixe, mas assim, eu faço justamente isso nas consultas, né? Então, eu analiso a tua rotina para entender como que a gente vai incluir uma alimentação saudável e uma vida saudável dentro do que cabe para você. Mas, sem te conhecer e sem ter um contexto aqui, o que eu diria seria, primeiro, o seu corpo, a sua alma habita o seu corpo, certo? A sua alma dá vida para o seu corpo. Você precisa cuidar do seu corpo. Então, se o único dia que você tem para fazer as suas refeições, cozinhar e etc. é domingo, você vai ter que ter um tempo no domingo para cuidar das suas refeições ao longo da semana. Então, você tem que ter um dia para fazer isso. Eu sugiro domingo. Conciliar com trabalho e faculdade é você ter refeições práticas e fáceis para você conseguir levar para todos os lugares. E aí, de fato, enquanto você faz faculdade e trabalha, você vai ter que ter um dia do final de semana para cozinhar suas comidas da semana. E, falando de vida espiritual, eu não acho que seja uma coisa muito difícil. A gente precisa entender que tudo que a gente faz no nosso dia a dia pode ser uma oferta a Deus. Então, se eu faço as minhas refeições sem ser gulosa, com calma, se eu faço uma oração antes das minhas refeições, se eu entendo que eu tô indo treinar não por vaidade, enfim, mas porque eu sei que faz bem pro meu corpo, por saúde mesmo, você pode ir entregando essas dificuldades para Deus, né? Então, putz, Deus, eu não queria ir, mas eu sei que é importante, então eu vou te oferecer esse sacrifício, sei lá, pela minha conversão, pelas almas do purgatório e por aí vai. Então, entender que a sua vida ela é um altar, a sua rotina é um altar, que você vai colocando tudo ali para Deus. E aí, gente, sobre a vida espiritual, acho que o principal, lógico, são muitos pontos importantes, mas o principal é a intenção com que você está fazendo as ações do seu dia. Então, retifica a tua intenção. Por que você está fazendo? Coloca os olhos no céu. Tudo no final do dia tem que estar dentro de você que você está buscando a Deus, que você está buscando ser santa. Então, seja fazer um trabalho bem feito e não procrastinar, porque eu quero ser santa, porque eu sei que essa é a minha vocação hoje, então eu vou fazer bem feita. E por aí vai, entendeu? Mas assim, sobre a parte mais de rotina mesmo, acho que eu dei algumas dicas, mas vem ser minha paciente. Próxima pergunta. Estou começando o apostolado digital. Você tem dicas para me dar? Fico com medo e insegura, mas dei meu sim a Deus. Tem um livro que é sobre apostolado digital. É do arcebispo, acho que é, Dom Carlos Lema, aqui de São Paulo. E ele fala sobre apostolado digital, então recomendo ler. Mas tem um livro sobre apostolado que ele fala que chama Alma do Apostolado, o livro. Ele fala que o apostolado ele é fruto de uma vida interna de oração. Então, não tem como eu querer fazer apostolado sendo que eu não tenho uma vida interna de oração, se eu não estudo, se eu não dou o meu máximo e tal. Então, acho que é isso. Primeiro a gente se volta pra si e pensa, como que tá a minha rotina de orações, de estudo? Será que eu, de fato, posso me expor a isso? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito receio, tá? De vir aqui e ficar falando de Deus, porque, gente, é um tema tão... Não é só o tema, mas a gente tá falando de uma pessoa, Jesus Cristo, que é extremamente importante, né? Então, relevante. E a gente tem que ter muito cuidado e muita solenidade para poder falar sobre Deus. Antes de fazer qualquer vídeo, eu repenso milhares de vezes, tá? Milhares.
em muitos momentos eu fico me questionando, caraca, por que Deus colocou essa obrigação na minha mão? Tipo, eu nunca quis falar de religião nas redes sociais, nunca. Produzo conteúdo desde 2020 e eu falo de rotina, eu falo de nutrição, de produtividade, de organização. Eu nunca abri a boca pra falar sobre catolicismo, nunca quis. Mas o Lu insistiu e aí foi crescendo, crescendo, crescendo e as pessoas pediam cada vez mais. E eu, caraca, beleza, Deus, eu já entendi. Mas assim, minha principal dica é estuda, porque eu vejo várias pessoas fazendo apostolado e eu vejo muita gente falando merda, falando coisa errada. Então assim, estuda. Não fala, ai, tá no meu coração, eu vou falar. Não. Tá no seu coração, beleza. Tá de acordo com a doutrina? Tá certo. Você tem dúvida? Não fala, então. Procura teu diretor espiritual, procura um padre, tira as dúvidas. Bom padre, né? Então, acho que essa é a minha melhor dica. Entenda que a gente tá falando de um tema extremamente sério. É muito diferente eu vir aqui indicar, sei lá, esse produto de cabelo, que inclusive eu ganhei, estou testando e amando no meu cabelo. E não dá certo no seu cabelo, e that's ok. Você lavou o cabelo, pronto, novo cabelo, tudo bem. É muito diferente de eu te indicar alguma coisa relacionada a Deus. Então, assim, estuda e tenha cautela e respeito pelo tema que a gente tá falando. Eu acho que essa é a minha maior dica. E tenha uma vida interna de orações, né? Esté, antes de mais nada, espero que estejas bem. Mas ultimamente tenho tido imensas dificuldades para concentrar-me e estudar. Como você faz? Tira o teu celular, tipo assim, diminui o tempo de tela e foca em melhorar seu sono. Te garanto que vai te ajudar. E cafeína também. Se você toma, tenta dar uma diminuída. Mas principalmente o sono e tempo de tela. Isso rouba a nossa capacidade de foco. Na minha mentoria, que hoje as minhas consultas, elas envolvem o desenvolvimento de rotina, mas as aulas da mentoria eu vendo à parte, né? As aulas da mentoria tem uma que eu falo só, eu explico como que funciona a dopamina, né? E, gente, é punk, assim, como o nosso corpo funciona. E é muito interessante estudar, eu amo, né, esse tema. Mas o celular, ele faz muito mal, então, pro foco. Então, tenta diminuir os estímulos, tenta diminuir as coisas prazerosas. E entende aquele momento de estudos como um momento de sacrifício mesmo. Então, sempre que você tiver dificuldade de concentrar, fala, mas eu vou continuar. E pede pro seu anjo da guarda te ajudar e foca. E continua, você vai se forçando dia após dia. Uma outra dica é, não queira começar com 3 horas de estudo, nem 1 hora. Começa com 20 minutos de estudo focado, amanhã 30 e vai aumentando. Mas é isso, então cuidar do seu sono, diminuir tempo de tela, diminuir cafeína e estímulos. Sté, como você fez pra crescer aqui no Insta? Gente, eu produzo conteúdo desde 2020 e eu cresci em 2024. Apenas. 24 para 25, 2025. E não tenho dicas. Muita gente me faz essa pergunta. Não sei ajudar. Eu não acho que eu sou um exemplo. Eu lutei dia após dia. Eu flopei muito. Eu chorava várias e várias vezes. Pensei em desistir muitas vezes, mas eu sentia fundo no meu coração que eu devia continuar falando do que eu tava falando, que eu tinha esse sonho de trabalhar como influenciadora e de atender como nutricionista e compartilhar as minhas coisas. Como eu já disse, catolicismo nunca cogitei falar sobre. Já era católica, mas nunca cogitei falar sobre. E assim, eu fui muito resiliente. Foram 5 anos fazendo e flopando, dando errado, tendo, sei lá, 20 curtidas. E, gente, eu tinha, sei lá, 7 mil seguidores, assim. E não sei. Tem várias estratégias de marketing, comprei incontáveis cursos, muitos mesmo. Eu sempre gostei de business, de negócios, eu sempre tive essa mentalidade e sempre estudei sobre, mas não dava certo. E aí, foi tentando e fazendo esse trabalho diário de rever estratégia, de estudar, de analisar dado e rezando para Deus me guiar, que funcionou. Mas, gente, foram 5 anos, tá? Então, não sei te falar. Não acho que eu seja uma referência na área.
Como fez para progredir na academia e com uma boa alimentação? Bom, eu treino há muitos anos, tá? Eu comecei a treinar, eu tinha uns 10 anos, 11 anos, porque eu treinava esporte, eu sempre fiz esporte desde muito pequena, e com 11 anos eu comecei a jogar handball pra minha cidade, e eu já tinha musculação, treino, era tipo uma físio, mas tipo de força, então eu já treinava desde essa época. Eu amo treinar, se a minha vida fosse fazer treinar esporte, eu ia amar. Eu amo treinar, amo. Então assim, como fiz pra progredir, acho que principalmente constância, e treinos pro que você busca, né? Então, quando eu fazia esporte, eu fazia treinos específicos para os esportes que eu praticava. Eu treinei handball e basquete, principalmente. Depois eu fui pra corrida e natação. Mas eu treinava pra isso. Fora isso, musculação. Musculação eu faço com a Gabi Bahia. Gente, antes eu comecei na pandemia, porque as academias estavam fechadas. E eu amo de paixão, eu amo o efeito no meu corpo. Hoje eu não sou uma pessoa que faz tanto esporte como eu fazia antigamente. Antigamente eu treinava, tipo, 3 horas e meia por dia. Hoje não é assim. Então, constância. E boa alimentação, gente, é estratégia. Nutrição é uma ciência e eu sou nutricionista. Então, precisa entender o seu corpo, sabe? Uma pessoa pode se dar super bem com banana, outra pessoa pode se dar super mal, inclusive com tomate. Pessoas podem ter sensibilidade ao tomate, ao ovo. Então, tudo depende de você, da sua vida, do seu momento e de entender o seu corpo. Uma coisa que me inflama pode não te inflamar. Então, o que me ajuda, né? Eu sou bem da nutrição funcional, assim, desinflamar o meu corpo, entender o meu corpo. E aí, para isso, eu preciso analisar o seu corpo, analisar a sua rotina, analisar os seus objetivos e conseguir desenvolver um plano alimentar com suplementações, etc., que faça sentido para você. Isso é muito específico. Mas, de novo, constância. A única questão você pode ser constante fazendo a coisa errada. Então, por isso que é sempre importante, nesse caso, ter um profissional de nutrição te acompanhando e de treino, que eu faço a Gabi Bahia, que eu super indico, que ela é uma profissional de educação física, que pode te ajudar também. Já fez acampamento? Se não, tem vontade? Já fiz acampamento, acho que dos meus 13 aos 16 anos, todo o carnaval eu fazia retiro de acampamento com um grupo de jovens. Não tenho mais vontade, não acho que seja mais o meu estilo. É isso. Hoje eu faço retiro de silêncio uma vez por ano. Como achar o seu plano de vida no App Capela? Gente, eu tô tentando descobrir também, porque o pessoal do Capela me falou que tava lá, só que não tá, mas pra mim tá, entendeu? Então eu tô falando com eles, quando eu descobrir eu falo. Como você consegue conciliar uma rotina corrida com as obrigações do nosso papai, com obrigações de Deus? Acho que eu falei um pouco disso já, né, sobre a gente se santificar por meio do nosso trabalho, mas não adianta nada você ter muitas obrigações para com o seu trabalho, os seus estudos, a sua vida pessoal ali, né, os seus hobbies, e não ter essa obrigação para com ele. Então, eu acordo mais cedo, eu tenho horários específicos de oração no meu dia. Hoje, a minha rotina agora, nesse momento, está mais tranquila, então eu consigo ter um momento matinal um pouco mais longo, mas quando ela não estava, e por muito tempo ela não esteve, eu acordava mais cedo, eu rezava o terço no trânsito, no caminho eu rezava, antes de começar uma atividade eu rezava uma Ave Maria, e era isso, e eu santificava o meu dia, e é isso, assim. Então, acho que dessa forma. Hoje em dia tá mais simples, porque a minha rotina está um pouco mais tranquila, até então ela tende a piorar, não piorar, né, mas tipo, ela tende a ficar um pouco mais cheia, o que eu não acho um problema, eu gosto, na verdade. Mas é isso, assim, ter horários fixos, e eu te garanto que se você ficar menos tempo no seu celular, você vai conseguir fazer uma oração a mais. Então, não tenha essa impressão de que você precisa muito tempo pra rezar, não. Mas lembra da tua intenção. Com que intenção você faz as coisas? Então, eu tô aqui com todo amor e carinho, falando as coisas com vocês, e conversando com vocês, e vlogando, fazendo o meu trabalho, lembrando que no final do dia é o céu, então, que me importa. Então, esse é o meu filtro pra vida. Então, a forma como você vive a sua vida e santifica o teu dia muda tudo. E isso
me ajuda, assim, porque se eu passo o dia inteiro sem pensar nele, sem lembrar que meu objetivo é ir pro céu, eu acho que eu vou ter essa sensação de que, putz, eu não tô fazendo a minha obrigação. Mas, se não, eu lembro dele, eu lembro que, sei lá, meu computador não tá ligando, eu rezo uma Ave Maria, eu tô conversando com alguém e eu faço um apostoladozinho ali, ou algum problema acontece e eu entendo que é a mão de Deus, eu enxergo ele, eu acho que isso é mais importante, assim, tipo, retifica a tua intenção, acho que é isso. E santifica o teu dia, né? Por último, como você organiza a sua rotina de orações e de estudos? Ah, peraí, eu pulei uma pergunta, que é: como não deixar a procrastinação vencer? Bom, método de organização do dia. Eu tenho uma aula sobre isso na comunidade, que vai sair essa semana que vem agora. Também tenho uma aula sobre isso na minha mentoria. E acho que assim, você precisa lutar, entendeu? Não vai ser fácil, mas é igual academia. Você precisa lutar. Então, ao invés de... Lógico que existem várias estratégias, mas luta. Então, você precisa se expor ao problema e lutar. Vai lutando, dia após dia, luta um pouquinho, que isso você vai conseguir melhorando. E eu gosto de falar assim que é 1 leão por dia, 1 leão por momento, 1 leão por minuto. Então, não queira resolver a sua vida do dia pra noite, porque provavelmente o seu leão vai ser muito grande pra você matar ele. Então, você tem que resolver 1 leão por dia. Se eu tenho muitas obrigações, quebra em obrigações menores e faz o essencial do seu dia, o básico bem feito. E aí você vai coisa por coisa. E quando eu digo 1 leão por minuto putz, são 11h30 da manhã. Eu terminando de gravar aqui, o que eu preciso fazer? Eu não vou deitar na minha cama e ficar mexendo no celular. Eu preciso pensar. Vai, nesse minuto, deixa eu fazer rapidinho aqui. Entendeu? Pensa nisso, 1 leão por minuto. Uma coisa por vez. Se você tiver essa impressão de que são muitas coisas pra você resolver, vai ficar muito mais difícil. Então, 1 leão por vez. E por último, como você organiza sua rotina de orações e de estudos? Bom, rotina de estudos eu posso fazer um vídeo sobre, e de orações também, mas de estudos eu vou fazer depois. De oração, o que eu faço eu faço uma oração mental de manhã, que é uma conversa com Deus, e algumas outras orações que eu faço. Uma oração pelos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais, e uma oração ao anjo da guarda, e eu faço a leitura do evangelho. No almoço eu rezo ângelos, meio-dia, uma oração antes do almoço, e uma oração depois. À tarde, eu gosto de colocar jaculatórios ao longo do meu dia. Então, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. E eu vou repetindo essas jaculatórias que vão me ajudando. E o que mais que eu posso falar? À noite eu rezo 3 Ave Marias, missa diária, visita ao Santíssimo. E é isso, assim, tem dias que eu falho, tá, no meu plano de vida, não é todo dia que eu consigo cumprir ele inteiro, rezar o terço e tal. Mas acho que, assim, o principal como eu organizo a minha vida de orações. Tem alguns pontos centrais. Oração mental, eu tento nunca pular, nunca deixar de fazer. A minha Ave Maria à noite e a missa diária. Esses 3 pontos eu tento nunca pular, nunca. Tento manter eles sempre. Tudo ficou apertado, mas eu tento manter esses 3 pontos essenciais. Principalmente oração mental, que é um tempo de conversa com Deus. Então, acho que é isso. Mas, gente, uma coisa que eu quero falar a minha rotina de orações talvez não seja a sua, tá? Então, o que eu tenho de dica plano de vida são momentos ao longo do dia que você se lembra de Deus, momentos ao longo do dia para você estar com Deus. Então, não concentre todas as suas orações de manhã ou todas as suas orações à noite. Fracione as orações ao longo do dia. Essa é a minha melhor dica para você estar se lembrando o tempo todo que Deus tá ali com você. Então, acho que é isso. Bom, gente, essas foram as perguntinhas que vocês me mandaram. Agora eu vou finalizar esse vlog aqui. É um prazer estar com vocês, como sempre. Quem tiver assistido até aqui, comenta uma nuvenzinha. E é isso, vamos juntas. Muito obrigada a todas que estão aqui. Muito obrigada por fazerem companhia. Muito obrigada por tudo. Se o meu trabalho existe é porque vocês estão aqui. Eu quero trazer cada vez mais vídeos pra cá. Inclusive um próximo que eu quero fazer sobre rotina de estudos também.
mais sobre como eu quero ter o meu glow up nesse ano, né? O que eu tô fazendo pra reorganizar minha vida. Então, tipo, o meu reset de 2026. Então, é isso, gente. Estou animadíssima pra me manter cada vez mais ativa aqui com vocês. E conto com o comentário de todas. Se inscreve, curte esse vídeo. E eu quero ver vocês assistindo esse vídeo. Se vocês estiverem assistindo, postem nos stories e me marquem. Eu vou ficar muito feliz. E eu não vou me sentir sozinha. Então, um beijo grande pra vocês. Beijos e fiquem com Deus.